A gente vê a Globo 24 horas falando do julgamento de Bolsonaro. A gente não vê a Globo falando do rombo do INSS. A gente não vê a Globo falando de problemas sociais. A gente não vê a Globo falando do que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente não vê a Globo falando do que está acontecendo na Bahia. A gente não vê a Globo falando nada. A gente vê outros meios de imprensa dominados por essa narrativa. E a gente vê um problema sério para 2026, que é essa tendência desses meios de imprensa querer que essa ditadura institucional fique normatizada e que esse horror que a gente está vivendo da mal educação, da ignorância e da miséria social continue. E eles deveriam estar preocupados, como um meio de imprensa livre, de não estarem preocupados com o que é importante para poucos e que prejudica milhões. Embora eles estejam recebendo muito dinheiro para poder estarem, com certeza, né? Eles estão recebendo muito bem para se comportarem dessa forma, e isso é uma coisa muito desagradável porque é totalmente tendencioso. Tem outra coisa que eu acho sério e que acho que a gente deveria prestar bastante atenção, que é o fato de o Eduardo Bolsonaro ficar brigando com o governador Tarcísio. Eu acho isso estranho e acho que ele não deveria fazer isso porque não é uma coisa legal para o movimento que ele prega e que ele quer que se mantenha firme. E essas pessoas, elas minam essas referências de grupos, e onde houver estabilidade, vai haver instabilidade. Sobre Bolsonaro, ele fala muito, ele é uma pessoa descontrolada, ele não escuta ninguém, e toma atitudes e escuta pessoas que não deveria escutar, e se prejudica e se prejudicou por isso. Espero que ele tenha cuidado com a condução da coisa, e eu não vejo possibilidade do ministro Alexandre de Moraes, que as pessoas ficam dizendo que ele é abusivo, que está rasgando a Constituição. Tem coisas que eu acho muito controversas, com base na questão legal e na questão constitucional, sim, sim, inclusive o julgamento do próprio Bolsonaro, porque ele não é mais político eleito. Quando houve a situação dessa baderna, dessa esculhambação que teve do 8 de janeiro, que é muito estranha e faltam muitas respostas acerca disso, das imagens, por exemplo, de quem estava lá, ele não era mais presidente do Brasil. Ele não era político eleito. Ele já tinha passado o cargo para Lula, porque o cargo é trocado no dia 1º de janeiro, em tese. Ele não era mais presidente, ele já tinha deixado a presidência para passar o cargo para outro. Então, eu acho que tudo isso é muito sério. E pessoas comuns sendo julgadas no STF é um precedente que eu jamais, nunca na minha vida achei que veria, porque o STF ele julga pessoas com foro privilegiado e as instâncias, primeira, segunda instância, julgam as pessoas que não têm esse foro, que não são eleitas, que não são politicamente expostas. Naturalmente, essas pessoas passam por um processo de julgamentos, ritos processuais que estão de acordo com a legislação brasileira e a jurisprudência, que são os processos já julgados, e que os juízes se baseiam para dar decisões com base nessas decisões anteriores, né? Uma sequência de acórdãos e decisões. E eu nunca pensei que veria isso na minha vida. Então, tudo isso faz com que as pessoas fiquem falando. Lógico, claro que um tribunal, porque o STF é um tribunal, ele pode ter uma conduta de julgar alguém como tribunal. Ele tem plenos poderes de julgar alguém, seja na esfera penal, civil, do consumidor, qualquer esfera do direito brasileiro. O que dizem as regras não é o que está acontecendo. Então, isso abre um precedente para que as pessoas fiquem discutindo. E isso não está legal para a gente fora do Brasil. Porque todo mundo está falando de uma coisa que está acontecendo que fere a nossa própria Constituição, a nossa própria regra, a Carta Magna, que seria aquela carta que a gente tem de segurança para sobrepor qualquer lei que abuse dessa carta. Então, a Constituição, resumindo, ela é uma coisa que garante os direitos primários do ser humano brasileiro. E de outros países, que cada um tem a sua Carta Magna. O direito à moradia, a gente tem, que não é respeitado. A gente tem o direito à alimentação. Eu acho que de tudo, eu acho que o pior é o direito à moradia. Por quê? Você aqui no Brasil não tem propriedade privada. A gente não tem propriedade privada, é uma coisa que eu estou sempre falando com vocês. Porque se a pessoa não paga IPTU, a casa vai para leilão. Se a pessoa não paga o condomínio, a casa vai para leilão. Então você pode pagar 10 milhões, 20 milhões, 60 milhões, R$1, 2, 3 em um imóvel.
E se você não pagar o imposto desse imóvel, que é anual, do condomínio mensal, o que para mim é um tipo de imposto, porque faz gerir algo que funcione. Então é um imposto não institucional. E se você não pagar, você perde seu imóvel. Então a gente não tem essa garantia, já começa a ser furada aí. É constitucional, a gente não tem. Aí a gente tem o direito à alimentação, a gente vê as pessoas na rua pedindo esmola, pedindo comida, sem garantia, reproduzindo, tendo filhos sem ter condição, criança passando fome, menino embaixo de viaduto. Vá para uma cidade socialista que você vai saber o que é miséria social, o que é imundície, o que é pobreza, o que é falta de educação. E isso é o que está se espalhando pelo Brasil. E aí a gente vai ver, além dessas duas questões que são pontos cruciais, a questão da saúde, que você, se não tiver o plano de saúde, você tem grande chance de não ser atendido pelo SUS, se for um tratamento complexo. E se for um tratamento complexo, se você for atendido, você vai esperar horrores para ser atendido, porque tem uma fila de prioridade, tem pessoas com prioridade maior do que a sua. E a gente tem a educação que não está funcionando, porque a educação ela está com uma ideologia de base, e a ideologia está destruindo a educação em si. Então, esses 4 pilares aí, que formam essa base quadradinha, né, da Constituição, ela não está sendo respeitada há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. Mas agora levantam-se essas questões e agora levantam-se essas questões sucessivamente, porque sucessivamente a gente está 4 anos com a confusão no nosso país e que não chega numa conclusão. Não chega, porque você não vê o governo Lula, que foi eleito para o povo e pelo povo, com uma promessa de dar uma guinada nas coisas que o povo estava insatisfeito, fazendo o que ele prometeu. O que a gente vê é 24 horas a Globo falando de Bolsonaro, 24 horas o povo falando de Bolsonaro, e o próprio Lula falando o tempo todo de Bolsonaro. É isso que a gente vê. No lugar de estar se preocupando com o que está acontecendo, a gente teve um aumento gritante nos problemas sociais. Já somos um narco-estado, com problemas seríssimos, com pessoas envolvidas em coisas ilícitas, com nome sujo penalmente. Então, nosso Código Penal precisa de uma reforma em dados aspectos. E a gente não vê ninguém falar disso, a gente não vê ele se preocupar com isso, a gente vê o tempo passando, a gente não vê ele brigar para que uma favela deixe de existir, porque as pessoas não estão vivendo com dignidade, não tem dignidade ali. A gente vê o contrário, a gente vê ele forçando que isso continue. Como foi no caso lá do Moinho em São Paulo, que Tarcísio tentou e fez, porque ele realmente é o governador, o Estado é independente. Então ele lutou para aquelas pessoas saírem dali daquela lama, daquela sujeira, de barraco de madeira, o que é normal, porque anormal é viver num lugar assim. Então eu lamento que a gente veja esse progresso do desrespeito com o povo brasileiro. Não há, na minha visão, e outras pessoas têm me perguntado isso, não há essa possibilidade de o ministro acontecer, não sei o quê, mudar de ideia e tal, porque ele tem a ideia dele, ele tem o projeto dele, ele tem a formação dele. Eu não tenho o que dizer de Alexandre de Moraes como professor, eu já falei isso a vocês. Ele é um cara que escreveu livros maravilhosos falando da Constituição, referência no direito brasileiro, mas hoje ele é questionado pelo mundo todo. Só não por países que são considerados ditaduras ou que são aliados do Brasil em algum ponto que concorde. E eu digo ditaduras por inúmeras razões que as próprias pessoas dentro do país enumeram como ditadura. E ele é um cara... Foi promotor de justiça, foi advogado, foi professor, é um escritor brilhante. Eu não canso de dizer isso porque o primeiro livro que eu li falando da Constituição foi de Alexandre de Moraes. E todos os estudantes, né, de 2000 para cá, todos eles tiveram 2 referências interessantes de se pontuar, porque foi um antecessor dele, Teori Zavascki, no direito penal, e Alexandre de Moraes, no direito constitucional. Não, tipo, se você perguntar, você vai ver as pessoas falando desses 2 caras aí, nesses anos que se passaram, e que até hoje se fala deles. Eu digo a vocês, eu fico chocada com o que eu tô vendo, porque é diferente, é estranho, é confuso, a gente não sabe falar com base nas regras, né, do que está acontecendo. Não culpo só o Alexandre de Moraes, como algumas pessoas têm feito, porque a culpa é política, a falta de estrutura é política e quem gere as leis são os políticos. Eles fazem para as pessoas poderem trabalhar em cima delas. E eles não estão fazendo nada, nem se preocupando com a saúde, nem com a moradia, nem com a alimentação, nem com a educação, que são as bases que a gente falou. Tampouco com princípios outros
que as pessoas ficam aí discutindo e culpando apenas o Alexandre de Moraes, que é um julgador. E aí eu vou pontuar isso aqui para vocês. Bolsonaro assinou em 2021 a lei antiterror, e essa lei antiterror é a lei na qual ele está sendo julgado, com base na própria lei que ele assinou. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, que é uma discussão que acho viável de se ter, as pessoas não estão parando para entender determinadas coisas. 2 pontos, para a gente concluir. Primeiro, quem ele ajudou a eleger no dia 1/2 de 2025? Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que são aliados do presidente Lula. Essa lei, a lei antiterror. Eu vou colocar assim porque é assim vulgarmente que ela é chamada, lei antiterror. Então, ele, né, armou a cama dele para ele mesmo deitar. Porque como é que ele ajuda a eleição de 2 caras que são... mas eles não iam conseguir voto. O Marcel Van Hatten e o Eduardo Girão, que eram os que deveriam ser eleitos porque estavam de acordo com as pautas que o próprio Bolsonaro defende e os aliados dele. E eles são contra as pautas que os outros governistas defendem. E quem foi eleito foram pessoas que sempre votaram com os governistas e que no dia seguinte estavam em jantares comemorando a eleição. Acho que vocês, eu sempre digo isso para vocês, não devem brigar por ninguém que é político, porque não vale a pena. Bolsonaro, ele tem contato com Arthur Lira, que é uma pessoa extremamente controversa nesses termos políticos, e com Davi Alcolumbre, já foi senador no governo de Bolsonaro, já foi líder da casa no governo de Bolsonaro. O problema é que vocês têm memória curta, vocês não estudam, vocês não leem. Então vocês vão esquecendo as coisas que passam. E aí entram numa discussão e perdem tempo com o que deve ser discutido. Essas 4 coisas que eu citei para vocês com relação à Constituição, todas as pessoas deveriam se preocupar, porque envolve a vida de todo mundo. Todo mundo sofre com a falta do controle constitucional. Todo mundo sofre, todo mundo, sem exceção. E aí, quando a gente vai para a base, essa base controlável, aí que você vai ver sofrimento mesmo, porque as pessoas que são da elite, elas não passam certas coisas, embora não tenham plenos alcances constitucionais, elas têm garantias que o dinheiro delas garantem. Mas o pobre não, o pobre depende do Estado para poder ter uma garantia, e ele não tem, porque quando a gente vai para a Constituição, a gente tem que brigar com o próprio Estado para poder defender a Constituição e o direito constitucional, que é livre, é garantido, e não é. Então, acho que essa é a maior controvérsia do sistema constitucional hoje e por que as pessoas dizem que rasgou-se a Constituição. Quando a gente volta para a década de 60, 70, antes da Constituição de 88, a gente tinha algumas garantias respeitadas pela antiga Constituição, e hoje a gente não tem mais. Né? A gente não tem mais. A gente tem o governo Lula 3, que se chamam assim, com milhões de pessoas morando em casas que não são delas, e a promessa de ter a casa própria no programa Minha Casa Minha Vida nunca é cumprida. Você vê que as pessoas vão para casa, elas pagam a casa delas e depois a Caixa Econômica toma. Eu já vi vários casos assim. Que a pessoa paga o apartamento e depois a Caixa Econômica toma e bota outra pessoa lá dentro. Outra pessoa que o governo indicou. Então, quer dizer, se a pessoa pagou. E eu não estou nem falando do condomínio que eu tinha citado a vocês dentro do IPTU. Estou falando de um valor que é pago e considerando que a pessoa é baixa renda, ela não vai ter determinadas obrigações fiscais. Então, tudo não passa de um ledo engano. Pelo menos é assim que eu percebo essa matéria aí que a gente está discutindo. Eu percebo assim, que é engano toda essa matéria, né, que discutimos, que falamos, que conversamos brevemente. E eu acho que é uma briga muito séria, porque não é uma briga só minha, sua, ou de qualquer um que queira brigar pelos direitos das pessoas. É uma briga das pessoas com a gente ajudando elas. E as pessoas estão inconscientes, inconsequentes, idiotizadas e com problemas seríssimos de compreensão racional do sofrimento que elas estão imersas e mergulhadas. Então, aí que está a dificuldade de você ter uma defesa plena de uma pessoa, porque ela pode querer começar uma coisa e desistir, né, do próprio direito que ela tem constitucional. Ela pode desistir porque ela é irracional. Ela é irracional, conduzida, guiada pela educação que o Estado dá para que elas sejam assim. Então, eu acho triste que o governo de Lula chegue na reta final com essa característica e acho seríssimo, gravíssimo que a Globo fique 24 horas falando só de Bolsonaro, porque a gente tem inúmeros problemas para resolver e se ele errou, ele tem que pagar, com base na própria lei que ele assinou e fomentou.
E se não errou, que seja vista, né? Que seja vista a verdade e que os fatos apareçam, porque tem muita coisa sem resposta. Tem muita imagem que sumiu, tem muita coisa que ninguém falou, tem um monte de questionamento aí que ninguém está respondendo pra gente. Eu lamento por tudo e confesso a vocês, confesso, que eu me sinto um pouco culpada de tudo isso, porque assim como outras pessoas acreditaram no Lula, eu também acreditei por essas pessoas. Apesar de saber a capacidade dele de ser ruim em dados aspectos, porque ninguém é perfeito, e outras questões, mesmo assim eu atendi o pedido das pessoas e terminei dizendo, ó, é o que elas querem. É o que elas querem. E assim, queridos e queridas, a gente deve agir. Porque a vontade do povo na democracia é soberana. Só que nós estamos em uma democracia relativa. A gente vive hoje numa ditadura específica, um modelo de ditadura específico do Brasil. É um modelo de ditadura específico do Brasil. Essa coisa de dizer que é uma democracia relativa é uma ditadura relativa, diferente de outras que trazem aspectos diferentes desse que a gente vive. E como tal, acho que todos nós devemos buscar a mudança, a melhora e a cobrança dessas pessoas, porque o Estado ele é nosso guia, é quem tira a maior fatia do nosso bolo que a gente trabalha e recebe. E para onde vai tudo isso, se não é para cumprir as regras constitucionais? Dinheiro os caras pegam e botam no bolso. E a gente fica sem as nossas garantias. É isso. Vamos sempre estar juntos aqui falando de alguma coisa nesse sentido, tá? Porque é fundamental pra gente. Vou deixar um beijo, um abraço. Hoje amanheceu o dia com a Globo falando do caso de Bolsonaro, da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, enfim, né? A matéria do dia foi isso, amanheceu o dia falando disso e nossos problemas são esquecidos. Foram e são. Então, vamos à luta. Vamos à luta. Como eu sempre digo, a luta é nossa. Se a gente ficar esperando para que as pessoas façam a diferença por nossas causas, ninguém vai fazer. Principalmente quem está em boas condições. Um forte abraço para vocês, um beijo e brevemente a gente se encontra de novo, tá bom? Daqui a pouco eu estou mandando mais mensagens para vocês, tá? Abraço forte, Deus abençoe e proteja. Até já. Tchau, tchau.